Mas o recado foi dado. Além do importantíssimo trabalho da polícia agora para a identificação e prisão desses dois criminosos, tão importante quanto a localização dessas obras de arte, dessas Mais importante, né? gravuras. Exatamente, porque são obras extremamente importantes para não só o cenário aqui nacional, mas internacionalmente falando, e é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Pedro Neri, museólogo do Museu de Arte Moderna de São Paulo e curador da mostra, da exposição do livro ao museu que estava acontecendo na Biblioteca Mário de Andrade. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia. Está conseguindo ver o Pedro falar, mas não estamos com o áudio dele. Será que o microfone está aberto aí? Vamos ver. Estão me Agora, ouvindo? agora sim. Tudo bem? Bom Bom dia, dia. Lupato e Sabino. Bom dia, bom dia. Bom, queria que primeiro o senhor trouxesse um pouco do contexto histórico dessas gravuras que foram roubadas ontem. Eu acho que elas são, né, de fundamental importância, né? A gente tem o Matisse como um dos principais artistas de vanguardas europeias, com um dos talvez principais trabalhos, que é esse álbum Jazz, que a gente tem a felicidade de ter aqui, né? Como patrimônio, né, do munícipe, mas do Estado e do Brasil, né? Porque eu gosto de lembrar que, apesar de a gente sempre falar, não, são obras da biblioteca, mas são obras de todos nós, né? Que foram furtadas, né? Que foram roubadas, né? Na verdade, né? Acho que também falar sobre isso, assim, né? Queria dizer que é um caso excepcional. A gente já teve furtos, mas nunca tínhamos visto dessa forma, um assalto, né? E, enfim, a gente fica preocupado com as implicações, né? Deixa eu perguntar para o senhor como é que funciona essa questão. Pelo que eu entendi, as obras são do Museu de Arte Moderna, né? Deixa eu perguntar para o senhor como é que funciona essa questão da segurança. Quando um museu empresta obras para uma exposição em outro local, há alguma exigência da segurança, que se reforce a segurança? Como é que é isso? Geralmente a segurança é feita pela instituição, né, que está recebendo, né? Tinham obras do MAN e da biblioteca, né? Infelizmente aquelas que foram roubadas foram da biblioteca. Eles que são responsáveis. A gente toma medidas, então a gente, por exemplo, a gente prendeu todas com cabos de aço, etc. Mas geralmente isso pode ajudar a impedir um furto, talvez até esse roubo não tenha uma maior escala por conta da dificuldade. Mas a gente também. Qual que é o problema que eu até levantei um pouco atrás? A gente fica com medo de a gente ter o quê? Guardas armados em museus, a gente ter. Dificultar a entrada das pessoas. Não é isso que a gente quer. A gente quer preservar as obras de arte, um bem público, para que toda a população possa acessar facilmente, né? Essa, na verdade, aqui como museólogo, essa é a minha função primeira, né? Preservar para que todos possam, né? Então, fica um pouco esse ambiente de contradição e, enfim, que eu acho que esse caso pode tomar proporções ruins, né, nesse sentido, né? Quer dizer, então, que as obras eram da biblioteca e não do Museu de Arte Moderna. Na exposição haviam obras tanto do museu quanto da biblioteca. E as que foram roubadas foram da biblioteca. E quando a gente fala em obra de arte, em gravuras, é sempre muito difícil estimar um valor para essas obras, porque é algo que tem contexto cultural, histórico, são várias camadas de importância. Daria para a gente falar em um valor estimado dessas obras? É isso, a gente geralmente quando a gente vai estimar valores, a gente acaba recorrendo, nós inclusive que trabalhamos em museu, recorrendo a agentes do mercado, então leiloeiros, etc. Eu não tenho como estimar o valor, né, monetário, mas o valor patrimonial, né, que eu estou aqui defendendo com unhas e dentes, eu acho, ele é inestimável, porque ele não está à venda, né? Ele é um bem público, como outros, né? E é um bem que a gente não quer que se perca, que não se estrague, né? Um dos receios também não é apenas que sejam, a gente deseja que seja recuperado o mais breve possível, mas que isso não demore, né, e que não aconteça, né, de vir, por exemplo, estragado, que é um problema, né, com algum problema nas obras. Então, o valor cultural para a gente é realmente inestimável, né, é isso, a população toda que está aqui, digamos,
sob efeito foi roubada, né? Não foi apenas a biblioteca. Nós estamos conversando com Pedro Neri, museólogo do Museu de Arte Moderna, sobre esse roubo que houve na Biblioteca Mário de Andrade ontem, né, levando obras de Matisse e de Portinari. Eu queria entender do senhor se há mercado para venda dessas obras. A informação que eu li hoje é que a última vez em que isso aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, essas obras foram encontradas num leiloeiro em Londres, e a pessoa que comprou achando que tinha comprado legalmente isso. Como é que é esse mercado paralelo? Olha, a gente, né, por ser um mercado que a gente, né, que é de ilícito, a gente tem pouco conhecimento da circulação, né, de como isso se dá. A gente também tem poucas informações, né, então a gente também espera essa investigação policial que retorne para a gente qual que era o destino, né, qual que era a intenção, né, desse roubo. A gente tem dificuldade de entender. Eu gosto que vocês tenham chamado essa matéria e outros jornais também tenham cada vez deem mais publicidade para isso, porque a publicidade acaba impedindo com que seja vendido, porque justamente, mesmo que sejam anos depois, essas peças são identificadas como, né, um bem que é um público aqui de São Paulo. Então, quanto mais publicidade, melhor para que isso... Então, circulação das imagens das obras que foram roubadas, exatamente quais são, qual que é a série, o número, saber que são exatamente aquelas, porque depois isso dificulta a circulação posterior. Isso a gente tem ciência, mas a gente tem dificuldade realmente de entender qual que era a intenção. Deixa eu aproveitar que nós estamos falando aí de obras de arte e vamos aprender um pouquinho juntos aqui, junto com o nosso ouvinte, sobre esses artistas, né? Queria que o senhor falasse de maneira muito resumida, é óbvio, a gente não tem tempo para isso, sobre Portinari e sobre Matisse, por favor. A gente, talvez, né, o Portinari seja um dos pintores mais conhecidos e mais importantes, né, da produção moderna brasileira, né? Ele teve uma atuação importantíssima junto ao Estado, período da década de 40 e 50, ficou muito conhecido pelos painéis, né, ou até hoje no Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, né, no Palácio Gustavo Capanema. Ele fez painéis na ONU, fez painel, né, na Biblioteca de Washington, acho que é um pintor fundamental da arte brasileira. E o Matisse, até já citei aqui, talvez seja um dos pintores de vanguarda europeias mais importantes que tiveram, né, conhecido fauvismo, né, que é esse contraste de cores. E esse trabalho específico do Jazz é um trabalho que ele faz durante a Segunda Guerra Mundial, em que tem uma leitura muito importante sobre esse período, em que as imagens são muito ambíguas, que elas são muito, digamos que as cores são muito bonitas, mas ao mesmo tempo há um dado ali de uma certa violência em que ele estava, digamos, assistindo, que ele já era um senhor, né, já mais velho, e não poderia participar da guerra, digamos assim, e ele, quer dizer, é uma obra então fundamental para esse período. E então são dois grandes artistas, duas grandes obras que eu acho que a gente está muito preocupado, né, com a situação. A gente recentemente acompanhou também um roubo no Museu do Louvre, em Paris, o mais visitado do mundo. Agora, essa ocorrência aqui na capital paulista. É um alerta ou uma ameaça à cultura no mundo, porque a impressão que se dá é que esse mercado paralelo está crescendo, porque os criminosos estão atrás dessas obras de arte. Qual que é a análise do senhor sobre isso? Então, essa é uma dificuldade que a gente vem percebendo que há uma crescente, né? E acho que é um problema que talvez ultrapasse, né, as fronteiras dos museus, né? Acho que também é um problema de segurança pública, né? Então, acho que a gente tem que enfrentar isso. Como eu disse, nesse nosso caso aqui, preeminente, foi um assalto que rendeu um segurança, a gente nunca tinha visto nada semelhante, então realmente acende uma preocupação geral, né, para os museus, para as coleções, para os visitantes, e a gente fica muito pesaroso, porque nossa função é justamente a oposta, né, de querer trazer à luz justamente esses trabalhos que são tão importantes para que as pessoas possam ver. Eu queria agradecer a participação de Pedro Neri, que é museólogo do Museu de Arte Moderna de São Paulo e um dos curadores da exposição do livro Ao Museu, que acontecia na Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, e de onde foram levadas 13 gravuras na manhã de ontem por 2 criminosos. Muito obrigado ao senhor, boa semana.
Obrigado. Obrigado, bom dia.